E hoje o nosso estudo em 2 Reis, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Vamos à leitura. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: toma um presente na tua mão, e vai a encontrar-te com o homem de Deus, e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e pôs-se diante dele, e disse: teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: vai e dize-lhe, certamente não sararás. Tem uma tradução um pouco diferente aqui, né? Está dizendo aqui, tem uma tradução que diz certamente sararás, não é assim que vocês têm aí? Está certo, essa aqui está diferente, né? Certamente sararás, porque o Senhor tem me mostrado que, porém, irás morrer. É assim que está na outra tradução, não é? Afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: por que choras, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você coloca fogo às suas fortalezas, os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as grávidas você cortará. Bem, hoje nós vamos ver que os valentes também choram. Mas o tema de hoje é esse aqui, olha: valentes choram o choro de Deus. É isso mesmo que nós estamos lendo, os valentes de Deus, aqueles que pertencem ao Senhor. Os valentes, eles choram sim, só que eles choram o choro de Deus. O texto, meu aqui, que no capítulo 8, versículo 11, diz que quando o profeta, ele olhou firmemente nos olhos do Azael, no final da frase aí do versículo 11, diz que o profeta, ele chorou. E é por isso que nós temos a nossa mensagem hoje. O profeta, ele é o nosso valente. O profeta é esse homem de Deus, o valente de Deus. E aqui na nossa história hoje, ele está chorando. Então nós perguntamos: por que choram os valentes? Os valentes choram? Choram, eles também choram. Mas como eles choram? Eles choram como Deus. É uma diferença grande dos outros choros que nós temos por aí. Vamos nos ater um pouco à história. O Eliseu, ele já está chegando também no seu momento final. É o fim do seu ministério praticamente, ele vai morrer daqui uns capítulos para frente. Nós não vamos ver cada um desses capítulos, mas nós vamos encerrar a semana que vem nossas ponderações espirituais a respeito de Eliseu. Mas ele faz uma coisa diferente hoje. Ele vai até Damasco, no versículo 7. É isso mesmo. Ele vai até a capital do reino, considerado o reino inimigo. E ele vai corajosamente, destemidamente. Ele sai lá da sua cidade, onde ele estava, Samaria, ou Dotã, ou do Monte Carmelo, e ele parte e vai até Damasco. Esse é um campo inimigo. Mas ele tem um propósito ali. Tinha uma coisa que precisava ser feita. Ele precisava falar com Azael, porque tinha uma profecia de Elias a esse respeito. Então o que acontece? Ele vai até lá e os próprios súditos do rei avisam: olha, o homem de Deus está aí. Olha a consideração. No versículo 7,
Anunciaram: o homem de Deus é chegado aqui. É assim que os inimigos conheciam Eliseu, o homem de Deus. Eu lembro vocês que esses mesmos inimigos, eles tentaram no capítulo 6, pegar à força esse mesmo profeta para prender, para levar lá para Damasco, para matar, ou seja, dar fim nele. Agora, ninguém pegou ele. Ele, de livre e espontânea vontade, ele vai até a cidade de Damasco. E ele chega lá. E aí o rei fica sabendo, o rei está doente, é uma doença grave. E ele pega, né, o seu homem mais, assim, que é o seu braço direito, o capitão, o Azael. Ele não sabia que o Azael era um Judas, como foi Judas lá para Jesus, um traidor. Mas ele chega em Azael e disse: Azael, vai lá conversar com o homem de Deus. E você pergunta para ele, fala para ele conversar com o Deus dele, para ver se eu vou me curar dessa doença, porque eu estou muito doente, eu temo pela minha vida. E aí o Azael, como você pode ver também, não é? Ele se enche de presentes no versículo 9, 40 camelos carregados de tudo que tinha de melhor em Damasco, e vai até onde o Eliseu está hospedado. E ele faz essa pergunta. Ele chega lá e diz: olha, né, vamos achar o versículo aqui, é o versículo 10, né? Versículo 9 ainda, né? O teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei eu desta doença? Bem, está tudo certinho, irmãos, está tudo certinho. O rei manda o capitão ir lá fazer essa pergunta, o capitão leva presentes, faz a pergunta, e o nosso profeta diz: olha, da doença ele vai sarar, só que ele não vai ficar vivo. E é nesse momento que o Espírito Santo toca no coração do profeta. É nesse momento que no versículo 11, ele olha para o Azael, ele olha bem nos olhos de Azael. E nesse momento ele começa a chorar. Não é um choro simples, não. É um choro copioso, cheio de lágrimas, cheio de dor. E o Azael, ele sente isso a ponto dele ficar constrangido. E ele pergunta: por que você está chorando? Ele responde: eu estou chorando porque eu sei o que você, Azael, vai fazer. Você vai matar os nossos homens, você vai queimar nossas cidades, você vai queimar nossas crianças, você vai matar os nossos jovens, você vai matar até mulheres grávidas. Então ele viu aquele horror. Irmãos, o homem de Deus está chorando? Essa é a nossa primeira pergunta. O homem de Deus está chorando? É o que você lê aqui no final do versículo 11. O homem de Deus chorou. Agora, esse homem aqui era um valente que ele não costumava chorar. Ele não chorou quando Elias foi embora. Ele não chorou, meus irmãos, passando por tantas coisas ruins que ele passou na vida dele. Ele viu muita necessidade, ele viu muita guerra, ele estava lá em momentos de guerra, ele não chorou. Ele estava na cidade de Samaria, como nós vimos na semana passada, ele estava naquela miséria toda, onde as pessoas se tornaram até canibais. Ele viu isso, ele assistiu. E não é dito que ele derramou uma lágrima em relação a tudo isso. Então é dito, meus irmãos, que ele chora. Agora, ele chora quando não tem motivos para chorar. Talvez alguém chora porque ele dá motivos, e nós temos motivos para chorar, mas aqui em Damasco ele não tinha nenhum motivo crível para que aquelas lágrimas fossem derramadas. Então, irmãos, ele foi bem recebido. Poderia chorar se pegassem ele, apertasse o pé, apertasse a orelha, alguma coisa, mas não. Ele foi bem recebido na cidade de Damasco. Melhor ainda, ele recebeu 40 camelos. É como se você recebesse 40 combis, né? Cheia de presentes das melhores coisas. É como se o Macro, ou aí, meus irmãos, o Atacadão, mandasse 40 carros de supermercado para você, do melhor que tivesse na cidade de Marília. Ele recebeu. Então não é para a pessoa ficar triste, não é para a pessoa chorar.
ninguém atacou ele está recebendo presentes, e mais ainda, aquela reverência, aquela consideração, olha, o teu servo, não é nem teu servo, ele fala assim no versículo 10, o teu filho, não é isso, não é? O teu filho, final do versículo 9, o rei Ben-Hadad, ele manda perguntar se vai ficar curado. Olha, esse Ben-Hadad já tinha mandado matar o profeta uma vez. Agora o profeta está na cidade dele. E ele com reverência, ele fala, vai lá. E fala certinho, hein? Fala assim, olha, teu filho Ben-Hadad, é o respeito que ele tem com o profeta. Não era para o profeta ficar feliz? É um momento dele ficar alegre. Ele nunca foi num lugar e ele esteve tão bem acomodado e foi tão bem presenteado. Geralmente ele chegava num lugar, tinha fome, tinha miséria, tinha guerra, as pessoas queriam pegar ele, queriam matar ele. É só lá na casa da Sulamita que não foi assim. Mas em geral, meus irmãos, ele não era bem tratado. Mas ele está chorando. Chorar não é privilégio de Eliseu. Na verdade, nós já nascemos chorando. O que é o choro? O choro é o ato inaugural da vida. A criança nasce com aquele bocão aberto. Então, tanto eu quanto você, nós já nascemos chorando, meus irmãos. Por isso que fala que o choro, ele é universal, né? Não escolhe gênero nem posição. Homem chora, mulher chora, rico chora, pobre chora, reis choram, servos choram, sacerdotes choram, profetas choram. O nosso profeta, ele está chorando aqui. O sacerdote Esdras, ele chorou muito também, e não é uma coisa dos homens. Às vezes você olha e sente que um animal está chorando na sua frente. Paulo fala desse gemido da terra, desse choro da terra, mas a Bíblia vai mais longe. A Bíblia diz que Deus chora. E a vida é assim, às vezes ela nos faz chorar. A vida é cruel. É por isso que nós temos uma promessa maravilhosa de viver no novo céu e numa nova terra. Essa é uma promessa maravilhosa. Agora essa vida aqui, Jesus classificou da seguinte forma: no mundo tereis aflições. Então é uma vida de choro, sim. Você chora de alegria, às vezes chora de tristeza. Mas a verdade é que nós mais choramos de tristeza do que de alegria. Você pega um personagem como o Jacó. O Jacó, ele vê Raquel, ele fica feliz. Ele chora de alegria de ver que vai ter uma esposa ali no lugar onde ele está. Ele está muito feliz. Então, de tanta felicidade, o Jacó, ele chora. Mas esse choro não é comparado ao choro de 22 anos. Ele ficou 22 anos chorando quando o seu filho foi dado como morto. É isso mesmo. A Bíblia fala de um choro que não acabava mais. É esse choro tremendo, irmãos, de ter perdido o José. Ele mesmo disse, eu vou descer no meu túmulo, eu vou ser enterrado em prantos. Ele disse isso. Ele teria descido em prantos se José não tivesse reaparecido. Então ele chorou de alegria, ele chorou de tristeza. Tem gente que chora por comiseração, autocomiseração, não é verdade? Os israelitas no deserto, não tem água, não tem comida, estão lembrados? Eles estão chorando porque não tem água naquele dia. Ninguém morreu de sede no deserto, ninguém morreu de fome no deserto. Esse é um choro comum do ser humano. Como choram as pessoas choram, eu não tive um aumento, e chora, sabe? Eu não nasci com a pessoa mais linda do mundo, só ganhei o concurso de Miss, e chora do mesmo jeito. Gente, isso é autocomiseração. Esse é o povo de Israel no deserto, chorando, aqueles muros são muito altos, aqueles gigantes são muito grandes, por isso eles choravam. Choravam porque Deus disse, vocês não vão entrar mais. Choravam com dó deles próprios, sabe? Eles não tinham dó de ninguém, mas que pena que eles tinham deles. O ser humano, ele tem o costume de chorar por ele mesmo. Choram perdas. E não é essa perda que eu acabei de falar. É uma perda como a de Davi, que saiu para uma campanha, quando volta na cidade dele, na cidade de Ziclag. De longe ele avista aquela cidade
aquela fumaça subindo, o coração dele já partiu, o coração dele já quebrou. E ele ficou contemplando aquela cidade queimando. Ele sabia que lá dentro estavam as suas esposas, os seus filhos, as esposas dos generais, dos soldados, todas as crianças estavam lá. E de repente, meus irmãos, eles chegam na cidade e está tudo queimado. Pela graça de Deus, eles não foram queimados junto com a cidade, mas a Bíblia diz que ele chorou muito, é o choro da perda. Depois foi atrás, conseguiu recuperar, pela graça de Deus também. Às vezes nós choramos por remorso ou por arrependimento. O Saul chorava por remorso, o Judas chorou por remorso. Chorou, por exemplo, o Saul chorava quando ele conversava com Davi. No outro dia ele queria matar o Davi de novo. Então isso não é arrependimento, isso é remorso. Davi chorou por arrependimento, uma lágrima amarga de arrependimento. Então, meus irmãos, você vê, existe muito tipo de choro, e um dos piores choros que existe é esse aí, o choro da morte. Jesus chorou o choro da morte. E só tem um choro pior que o choro da morte, que é o choro da perdição eterna. E Jesus também, ele chorou pela perdição eterna. Então, quando você vê o Eliseu chorar, você lembra do quê? Primeiro, que crentes também choram. Coloque isso na sua cabeça. Esse homem aqui do versículo 11, eu vou ler a frase final do versículo 11. O homem de Deus chorou. A gente sabe que Deus chorou porque lá no livro de João diz Jesus chorou, correto? E Jesus é Deus. Agora aqui está dizendo que o homem de Deus chorou. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem de Deus, então você está classificado aqui, correto? Ver Eliseu chorar nos lembra que crentes choram, que a vida não é indolor. A vida, irmãos, ela acontece nesse campo de batalha, nesse campo de lutas, e é muita coisa acontecendo. Você tem tristeza, você tem assim angústias, as pessoas te fazem sofrer, você pode fazer as outras pessoas sofrer, você passa por sofrimento, por ver pessoas sofrerem. Olha aqui, nós tivemos essa semana uma parenta da irmã Luciana, que está aqui, da irmã Adriana, da irmã Maria, prima dela, praticamente aí alguns anos mais velho só, morreu. Então a vida é assim, nós temos nesse campo de batalha que é a vida, tristeza, decepção, abandono, causado pelos nossos semelhantes. E tem coisas causadas pelo inimigo. O inimigo nos traz aflição, o inimigo nos traz dor, o inimigo persegue, o inimigo atormenta. Então você pode estar sujeito nessa vida a muitas provações, a muitas aflições, mas você pode passar por esse tipo de dor triste que eu acabei de falar, pela dor de doenças, as enfermidades e a dor da morte. Nesse tempo que nós estamos vivendo, parece que a morte ronda o tempo todo a nossa mente, não é verdade? Você fica ali pensando. Então, essa é a realidade, irmãos. A vida dos crentes. Quando você olha para um crente, você olha para o Eliseu. E você olha para o Eliseu, você lembra que crentes também choram. Agora, esse tipo de choro do crente, essa lágrima é muito valiosa para Deus. Só lembrar isso, né? Ele conhece a nossa dor, Ele conhece as nossas lágrimas, Ele recolhe as nossas lágrimas lá no seu cantil, né, no seu odre, Ele promete enxugar. Até nós temos 2 versículos aqui, um em Salmo 58 e outro no livro de Apocalipse, para ver como as suas lágrimas, quando você sofre por causa deste mundo, pastor, eu estou chorando. Está chorando por quê? Eu estou chorando porque alguém que eu conheço está doente, alguém que eu conheço morreu, alguém me causou uma decepção, eu fiz uma maldade para alguém. Tá bom, tá? Olha lá, o que Deus fala, tu contaste, o salmista está falando, tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas todas no seu livro? Cada uma das suas lágrimas está guardada por Deus, está escrita no livro de Deus. É como fala o começo lá, tu contaste as minhas aflições. Então Deus, Ele sabe que a gente sofre, Ele sabe por que você está chorando, e essa lágrima, a lágrima do sofrimento dessa vida, Ele promete guardar.
E o livro de Apocalipse diz que não somente Deus promete guardar, Ele guarda, Ele sabe, mas Ele promete enxugar cada uma de nossas lágrimas. Agora a leitura aqui, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso está falando da nossa vida eterna em Cristo. E diz mais, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, são passadas. Mas há uma promessa de recolhimento e de enxugar as lágrimas que esse mundo nos causa. Vê Eliseu chorar, irmãos, não somente lembra que crentes choram, mas também lembra que os valentes choram. Eliseu, eu disse, ele não era um valente derretido pelas lágrimas, não. Não, tem gente que não pode ver um filme que já se cai, se derrete todo e chora. O cachorro late de um jeito diferente e já chora, né? Chora por qualquer coisa. O Eliseu, não estou dizendo que é defeito isso, não. Eu só estou dizendo que o Eliseu, ele era o tipo do valente que não chorava. Agora, tinha valente na Bíblia que chorava um pouco mais. José, Davi e principalmente o profeta Jeremias, que é chamado o profeta chorão. O que eu estou dizendo é que esse valente, ele não costumava chorar, como nós já falamos, correto? Ele perdeu companheiros de ministério, muitos companheiros de ministério, por causa da perseguição de Acabe e Jezabel, presenciou injustiça, guerra, fome, tudo que você pode imaginar de ruim, não chorou. Mas quando ele aqui no versículo 11, é referido como o homem de Deus chorou, lembra a gente que esses valentes também choram, porque eles são humanos, porque eles têm sentimentos, porque eles estão neste mundo de aflição como nós também estamos. E há uma diferença, é que o valente ele chora, mas ele não se entrega. Ele pode até ser um valente chorão, como Jeremias, mas ele não se entrega. Ele não se entrega aos problemas. Ele não se entrega às suas lágrimas. Olha o Davi. A Bíblia diz que Davi chorou 7 vezes. Ele nunca se entregou. Nunca. Ele chorou porque fizeram mal para ele. Ele chorou porque o filho morreu. Ele chorou porque ele fez alguém sofrer. Mas ele não se entregava. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, e é essa intimidade grande com Deus que faz com que o valente ele não se entregue. Ele não vai se entregar. Ele vai lutar até o fim, até Deus chamar ele. Então, irmãos, o valente ele pode até chorar, mas ele não se entrega. Uma coisa das lágrimas, uma coisa do choro, é que as lágrimas ou o choro são reveladoras. As lágrimas traz para fora o homem que nós temos por dentro. Eu gosto de citar o José. O José era um na frente dos irmãos, e quando ele atravessava a porta, ele era um outro homem. Quando ele viu os irmãos chegarem de Canaã, aqueles 10 que o prenderam, jogaram na cova, e o venderam por 20 moedas de prata, fizeram muito mal para José. Então ele guardou uma mágoa, um ressentimento, isso é fato, e aí então quando ele vê aqueles 10 falando em hebraico na frente dele, e ali se culpando um ao outro pelo mal feito há 22 anos atrás, o José, na frente deles, os seus lábios eram duros, a sua mão era pesada, mas aí os olhos denunciavam um coração choroso, um coração amoroso, falava bravo com os irmãos ali na frente, virava as costas, fechava a porta, e abria o seu bocão para chorar. Ou seja, as lágrimas são reveladoras por isso, porque tira para fora o nosso homem interior. Expressa, meus irmãos, um sentimento que nós mesmos, às vezes, não sabemos que temos esse sentimento. Eu acabei de falar de José, mas você olha para Eliseu. Eu acredito que nem Eliseu sabia que ele amava tanto Israel. Ele amava tanto o povo de Deus. Ele foi tão perseguido por esse povo, o povo de Israel. Ele foi assim, tentaram matar ele tantas vezes, desprezavam, não davam atenção à sua palavra. Então o certo era ele ter ódio dessa gente, mas não, irmãos. Nem ele sabia o quanto ele amava
Então as lágrimas, elas são sim reveladoras. Nossas lágrimas, irmãos, revelam quem nós somos, se somos ou não de Deus. As lágrimas revelam se realmente nós sentimos o pesar do pecado. Isso é uma parte importante. A parte do pecado e o choro. Se realmente a pessoa chora pelo pecado. E uma outra coisa importante no choro do valente é se ele chora pelas almas que se perdem. Então, esses dois pontos são muito importantes. No caso do nosso Eliseu, ele chora esse terceiro ponto que eu mencionei. Ele chora a dor das almas que se perdem. É o que ele está vendo. Quando você volta no nosso texto bíblico, no versículo 12, o Azael, ele faz uma pergunta: ô meu Senhor, por que o Senhor está chorando aí, né? O que está acontecendo? O Senhor está olhando o fundo dos meus olhos, está chorando? E o profeta responde: eu sei o mal que você vai fazer para os filhos de Israel, para o meu povo, para a minha nação, para a minha gente. Eu sei o que você vai fazer. Você vai colocar fogo lá nas portas, você vai matar os jovens à espada, os seus meninos você vai despedaçar, você vai cortar as grávidas. Então, irmãos, revela, nossas lágrimas revelam quem nós somos, se nós sentimos o pesar do pecado e se nós sentimos a perdição das almas. Qual é o diferencial desse choro de Eliseu? Quando você fala de um choro de autocomiseração, de uma perda, né? Quando você fala aí de qualquer outro choro, qual que é o diferencial do choro do profeta Eliseu? É que o choro de Eliseu é o choro da misericórdia, é o choro da compaixão, é o choro de quem ama almas. Quem ama almas, vê-las perdidas ou morrendo sem salvação, ele chora. O diferencial desse choro de Eliseu é que ele chora o choro de Deus. Eu vou repetir, né? O diferencial do choro de Eliseu é que ele chora o choro de Deus. Por que ele está chorando? Eu disse, o povo dele está sendo destruído. Era um povo pecador, trabalhoso, mas era o povo dele. Era a nação de Deus. É como uma pessoa da sua família. Às vezes ela é uma pessoa ruim, é uma pessoa que briga, que bate, faz e acontece, mas quando ela está sofrendo, você sofre com ela. A gente sofreu muito com o irmão nosso, né, Sandra? Ele não, pelas coisas que ele fazia, não dava nem para amar uma pessoa daquela, mas parecia que em alguns tempos ele era a pessoa mais amada, que mais precisava. Ele vê o povo dele destruído, ele descreve os horrores, ele chora o sofrimento de Israel, ele pode ouvir os gritos desesperados das pessoas, ele pode ver os homens enfrentando o inimigo e morrendo, que é, meus irmãos, a primeira linha. A segunda linha são as mães querendo proteger os filhos, e a turma do Azael entra, invade, chuta as portas, quebram as janelas, entram nos lares, matam as mulheres, despedaçam as crianças. Se tiver uma mulher grávida, corta essa mulher grávida no meio. Ele está vendo isso, ele está ouvindo o clamor, está ouvindo assim, socorro, socorro. É como se ele estivesse assistindo um filme do que ia acontecer. Deus mostrou para ele um filme triste, colorido, triste, banhado de sangue. Então ele começou a chorar. Ele vê o prazer do assassino na destruição. O prazer de Azael em matar. E quando você continua lendo a história de 2 Reis, fala como Azael oprimia Israel, como ele, meus irmãos, fez o povo de Deus sofrer. Azael foi muito mal, e ele viu isso com seus olhos. Deus antecipou isso para o Eliseu. Por que ele está chorando? Ele chora por essas almas que sofrem. Por isso dissemos, o choro de Eliseu
é o choro de Deus. Deus chora? Sim, Deus chora. Jesus chorou. A gente vai ler já já que Deus chorou também. Nós falamos do Deus eterno, né? Tá, já chorou, tá? O que fez Jesus chorar? Tem um versículo aqui, no próximo, né? Que é o choro de Jesus por Jerusalém. E não foi a única vez que ele chorou, mas esse choro foi o choro mais doído do nosso Senhor Jesus. Quando ia chegando, assim que viu a cidade de Jerusalém, não é? Ele começou a chorar sobre ela e proclamou: ah, se tu compreendesse neste dia, sim, se tu também compreendesse o que te traz a paz. No entanto, isto está encoberto aos teus olhos. Podemos voltar lá. Por que Jesus está chorando? Ele chora a cegueira espiritual das pessoas daquela cidade. Ele chora a recusa. Ele sabe que ele vai entrar em Jerusalém, lá ele vai ser rejeitado, lá ele vai ser crucificado, lá ele vai ser morto. As pessoas vão gritar o nome de Barrabás, e quando citar o nome dele, a frase que vai sair da boca é: crucifica-o, crucifica-o. Então, irmãos, ele chora, não somente a perdição daquelas almas, ele chora a escolha daquelas almas. Elas não escolhem a Cristo. A perdição eterna deles aqui, essa cegueira eterna deles, é isso que Jesus está chorando. O Eliseu, ele chora o choro de Deus, porque ele chora pelas almas. Jesus está aqui, nesse capítulo 19, no versículo 41 e 42 de Lucas, chorando pelas almas. E a palavra de Deus diz que, no livro de Lamentações, no capítulo 1, você vê Deus chorando. Como assim, pastor? Vamos ler o versículo lá, o choro de Deus. Né? Então, dai glória ao Senhor vosso Deus, perdão, isso é Jeremias capítulo 13, tá? Me perdoe, né? Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que cheguem as trevas, e antes que os vossos pés tropecem nos montes escuros, antes que esperando vós a luz se transforme na mais densa escuridão e reduza a noite sem fim. Deus está dizendo, dá glória a Deus antes que você morra. Dá glória a Deus antes que a luz que você espera se transforme em trevas. Dá glória a Deus antes que chegue as trevas e os teus pés tropecem nos montes escuros. Ele está dizendo, dá glória a Deus enquanto ainda é tempo. Mas aí ele continua no próximo versículo e diz, se você não ouvir isto, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba. É Deus quem está dizendo isso. Se vocês não ouvem, Deus chora. Deus está dizendo, eu choro nos lugares ocultos. Não que ele está chorando abertamente para que o ser humano veja. Não, irmãos, não. Jesus fez isso abertamente. Mas aqui o Espírito Santo está dizendo que nesses lugares ocultos, nos lugares santos, celestiais, o lugar que acomoda o nosso Deus, esse lugar oculto tem muita lágrima de Deus, porque ele tem sido rejeitado por muitas pessoas. Aqui é uma rejeição da nação de Israel que dói muito. Então, meus irmãos, a pergunta que foi feita era, Deus chora? Olha, Deus chora, foi isso que nós falamos? Lá, vamos voltar ali, O que faz Deus chorar? O que faz Deus chorar? O pecado e a consequência do pecado. Sempre que nós pecamos, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Não é isso que diz o apóstolo Paulo? Bem, o Espírito Santo é o quê? É Deus. Então, o Espírito Santo entristece. Ele chora. A soberba do não arrependimento, quando a palavra de Deus é apresentada para um pecador, quando a palavra de Deus é apresentada e a pessoa não corresponde, então, meus irmãos,
o Espírito Santo entristece. Deus está dizendo lá em Jeremias, olha, se você dá glória a Deus enquanto é tempo, senão eu chorarei nos lugares ocultos. A perdição eterna das almas, isso é uma tristeza para Deus. Ele já tinha dito em outra passagem, eu não tenho prazer na perdição do ímpio. Deus não tem prazer na perdição do ímpio. Que o ímpio se perca, isso não é o prazer de Deus. Vamos voltar lá. As lágrimas de Deus, perdão, as nossas lágrimas não somente são reveladoras, nossas lágrimas podem mostrar quem nós somos, mas as nossas lágrimas, elas são pedagógicas. Pedagógicas, pastor? Elas nos ensinam. Elas são, meus irmãos, mestras, são ótimas professoras. Veja só, você aprende muito mais quando você está deitado no corredor da morte, lá do HC, é assim que chamava aquele corredor, Agora não tem mais, viu? Mas você aprende muito mais deitado lá, do que deitado debaixo de um guarda-sol, na beira da praia, tomando um coquinho gelado. Ali ninguém aprende nada. Ali é mais pecado do que qualquer outra coisa. Não que estar lá é pecado. Mas eu digo, ali, o que a pessoa vai crescer espiritualmente? Em quê? Pode ser que a pessoa olhe e diz, o mar, quando tu bates na praia, ó mar, como cantava o Luiz de Carvalho. Então ele olhava para o mar e dizia que, como eu vejo a glória de Deus neste mar, e podemos glorificar a Deus por isso, mas geralmente não é isso que acontece. Eu quero uma onda. Mas quando você está deitado lá, numa maca, clamando, rogando a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, ou pior do que você está naquela maca, é quando uma pessoa que você ama está naquela maca. Aí você chora. Por isso, lágrimas são ótimas professoras. Lágrimas anunciam necessidade de mudança. Nem sempre isso acontece. Olha o Esaú. Chorou, porque perdeu a bênção. Qual que era a bênção? Era habitar naquela terra. Era viver ali. Era uma das bênçãos. E aí o Jacó foi embora, só ele ficou na terra. Ele podia dizer, o que adiantou ele ser abençoado? Ele foi embora. O que a palavra de Deus ensina para nós? Que o Esaú, no capítulo seguinte, praticamente, ele faz a malinha dele e perna para quem te quero. Ele vai embora de livre, espontânea vontade da terra prometida. Então aquele choro são lágrimas de crocodilo. Por isso Deus não aceitou aquelas lágrimas. Podemos sim chorar, meus irmãos, sem mudança, mas lágrimas anunciam necessidade de mudança. Devemos chorar pelo pecado, mas abandonar o pecado. Não é só chorar o pecado deve ser abandonado. Nós devemos chorar as almas que se perdem, mas não adianta nada se você não correr atrás dessas almas, se você não for buscar essas almas, se você não pregar por essas almas, para essas almas. Vou chorar pelos meus vizinhos sem salvação, mas quantas vezes você entregou que seja um folheto da Bíblia para ele? Quantas vezes você chegou e disse, você gostaria de ir na igreja comigo hoje? Quantas vezes você chegou e falou assim, olha, Jesus Cristo te ama? Me diz, que adianta chorar? Então as lágrimas anunciam necessidade de mudança. E as lágrimas também, meus irmãos, deveriam servir como prenúncio de novos tempos. Sabe aquele nenezinho que acabou de nascer? Ele está berrando, é claro que ele está berrando. Até um momento antes, segundos antes, ele estava completamente protegido pela mãe dele, guardado ali que ninguém nem chegava para beijar ele com aquela boca cheia de sapo, para encher o coitadinho de sapinho, você está entendendo? Nada disso, estava ali uma belezinha, sossegado, respirando o ar da mãe, comendo a comida da mãe, olha, tudo. Daqui a pouco ele é posto no mundo. Olha assim, louco, né? Onde eu estou, né? Só que
Para ele é um susto, mas é o quê? É um recomeço. Agora você vai recomeçar, né? Na verdade está começando, não está recomeçando, ele já estava lá, né? É um recomeço fora do ventre, é uma nova vida. O choro dele é uma coisa maravilhosa, por quê? Porque ele nasceu, né? Ele está aí, ele vai ter que viver. Você já levou uma criança para o parquinho? Às vezes você vai ver no parquinho, né? Primeira vez que a criança sai chorando de um lado e a mãe do outro, às vezes. E aí você vê aquelas crianças chorando, chorando. Às vezes dura um dia, dois, no outro dia já está ele mesmo arrumando a malinha dele, né? Porque quer ficar junto com os amiguinhos, e não vai para ver, né? É um choro vantajoso. Ele descobre que é possível viver melhor. Então, irmãos, a pessoa vai casar, o pai está chorando, a noiva está chorando, o noivo está chorando, é a dor da separação. Não, é uma nova vida que eles vão viver. É assim. Então, as lágrimas deveriam servir como prenúncio de um novo tempo. Nesse caso do Eliseu, ele chora amargamente, porque não vai ter novo tempo. Ele sabe que Israel está condenado, senão Deus não o mostraria. E ele vai fazer de tudo. Ele morre, meus irmãos, lutando para que Israel vencesse aquela batalha. Nós vamos ver isso a semana que vem. Ele pega a mão do profeta e do rei, e vai, e o rei preguiçoso não vai. E ele chora. Ele não queria que isso acontecesse, por isso ele chora o choro de Deus. O choro de Deus é o choro pelas almas perdidas. Você consegue chorar esse choro? Tem gente que chora todo dia, mas talvez jamais vai chorar pelo choro de Deus. Valentes choram o choro de Deus. Que nossas lágrimas possam correr direto dos olhos de Deus. Esse é o texto de Lamentações que eu gostaria de falar para vocês. Olha lá, essa frase. Não vos comove isto, vós que passais perto, isto o quê? A dor pelas almas. Jerusalém completamente destruída, arrasada, queimada, o templo destruído, pessoas mortas, putrefando ali na frente de quem está passando, um odor horrível, o cheiro da morte, a vista da morte. E aí então, em Lamentações, é como se a cidade dissesse assim: não vos comove isto? Você não fica comovido, ou você não fica comovida de ver que eu fui destruída? Imagine, meus irmãos, a visão do inferno. É tão terrível a visão do inferno que o rico disse: manda o Lázaro pregar para os meus irmãos, para que não venham para este lugar de tormento que eu estou. Ali não é a visão da perdição, é a própria perdição. Mas quando nós conseguimos, pelo Espírito Santo, enxergar a dor de uma alma que se perde, a dor da perdição, aí sim é possível chorar o choro de Deus. Saber que as almas vão para o inferno não nos comove, não tira você ou eu da zona de conforto, do sofá, não nos leva a falar do amor de Deus pelo pecador, não vos comove isto, como diz lá em Lamentações. Então, meus irmãos, qual é o nosso dever? É derramar essas lágrimas no lugar certo. Qual é o lugar certo? É o altar de Deus. Para quê? Para poder refazer o nosso projeto de vida. E no seu projeto de vida, você tem que incluir o choro pelas almas. Deus sabe de cada crente que chora pelas almas. Ele sabe. Geralmente uma pessoa chamada para o ministério, se ele é chamado, ele vai chorar por essas almas, pela perdição das almas. Muitas histórias de muitos pastores, eles foram para as missões porque o coração não aguentou mais, e era preciso estar lá. Ele não poderia estar em outro lugar que não fosse aquele onde Deus o chamou. O que é isso?
é o choro pelas almas. Eu espero, irmãos, em Cristo Jesus, o Espírito Santo toque no coração de cada crente. Eu estou chorando por isso, eu estou chorando por aquilo. Não quer dizer que não é válido. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Por pior que sejam suas lágrimas, seja corajoso. Não permita que suas lágrimas te derrubem. Não é isso que nós vimos? Mas tem uma lágrima melhor para ser derramada. É pelo pecador que está indo para o inferno. Esse deve ser o choro do povo de Deus. Você consegue chorar isso? Eu espero que sim.